Hello guys, it's me, teacher Marcelo. Hello guys, it's me, teacher Mary. So welcome to another English class. Today, we are going to talk about possessive adjectives and possessive pronouns. Also, we are going to talk about whose and possessives apostrophe s. Okay? Yes, so let's start, guys. So guys, now we're going to talk first about possessive adjectives, ok? A gente vai falar sobre os possessive adjectives. Primeiro ponto aqui que a gente tem que se tocar é na palavra possessive. Possessive vai significar possessivo. Possessivo é aquela coisa ou aquela pessoa que indica posse, que vai falar sobre algo que pertence a você ou pertence ao colega. Vai indicar posse, vai indicar que algo pertence a alguma pessoa. Nos possessive adjectives, nós temos possessive adjectives come before a noun to show who something belongs to. So pay attention. Possessive adjectives come before a noun to show who something belongs to. Então, aqui no possessive adjective, a gente vai utilizar ele antes de um substantivo para indicar a quem pertence aquela coisa, ok? Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Example 1. It's my book. Prestem atenção aqui na palavra que está em maiúsculo e negrito. My book. Esse my é um possessive adjective, ok? Depois dele nós temos o noun book, ok? Então, possessive adjectives, eles são palavras que vêm antes de um substantivo para indicar a posse daquele objeto. Example, my book, meu livro. Ou my cell phone, meu telefone. My book again, ok? Então, toda vez que você tiver um possessive adjective, você vai ter um possessive adjective antes de um substantivo. Example 2. It's your cell phone, ok? It's your cell phone. Aqui a gente tem o possessive adjective your, seu, ok? Aqui, depois dele, a gente tem um noun, que é qual? Cell phone, telefone. Então, não esqueçam, possessive adjective vem antes de um substantivo, para indicar a quem aquele objeto pertence. Okay, so let's go now. So, the other thing we're going to say is possessive pronouns. Aqui nós estamos trabalhando de novo com possessive, que é o que indica posse, só que já diferente do outro, não é o adjective, já é o pronoun. Já são os pronomes. E aí nós temos a regrinha. Os possessive pronouns can take the place of the possessive adjective and the noun. Então, nesse caso, os possessive pronouns, eles tomam um lugar já do adjective, do possessive adjective e do noun, e do substantivo. Eles tomam um lugar justamente para evitar uma repetição, para indicar também e para indicar que uma coisa ela pertence a alguém ou ela está relacionada a alguém só que de uma forma diferente, sem repetir. Por exemplo, ó, the book is mine. Isso aí falando que o livro é meu. Para mim não repetir the book is my book. Eu coloquei só the book is mine. O livro é meu. Então, ele substituiu o noun, ele substituiu o substantivo book. Entenderam? Pegaram isso? O exemplo número 4. The cell phone is yours. E aí, justamente aquela questão novamente. The cell phone is your cell phone. Ficou repetitivo, ficou redundante. Então, para isso, eu coloquei um possessive pronoun. Indicou posse, indicou. E substituiu o substantivo, que é o cell phone. Para mim não repetir novamente, eu coloquei o yours. Então, ficou the cell phone is yours. O celular é seu. Very good. So, now guys, pay attention. Como a gente já viu durante as aulas, nós temos os subject pronouns, que são aqueles que a gente sempre vê em língua inglesa. I, you, he, she, it, we, they. Ok? Vamos lá. Quando nós temos os possessive adjectives, eles vão fazer referências a esses possessive, aos pronouns, ok? Subject pronouns. Pay attention. Onde eu tiver o I, vai ser o possessive adjective referente a ele vai ser o my. Onde eu tenho you, o possessive adjective referente vai ser your. Onde eu tiver o he, o possessive adjective vai ser his.
Onde tiver she, o possessive adjective vai ser her. Onde tiver it, o possessive adjective vai ser its. Onde tiver we, o possessive adjective vai ser our. And onde a gente tiver o they, a gente vai ter o possessive adjective their. Ok? Então, esses são os nossos possessive adjectives. Ok? Lembrando também que os possessive adjectives, eles não vêm acompanhados de preposições. Que já é alguma diferença que a gente pode encontrar com os possessive pronouns, porque alguns dos possessive pronouns, eles são acompanhados de of. E aí vocês vão ver, quando vocês estiverem vendo na atividade mesmo, em algum texto, pode acontecer isso. Os adjectives, possessive adjectives, eles não são acompanhados de nenhuma preposição, never. Mas, algumas vezes, os possessive pronouns, os pronomes possessivos, eles são acompanhados da preposição of. E vocês vão ver quando vocês estiverem na atividade. Novamente, só para relembrar a listinha dos possessive adjectives. Possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, their. Esses são os nossos possessive adjectives. Don't forget it. Okay? Yes. And we have the possessive pronouns here. It's I correspond to mine. O subject pronoun, o pronome subjetivo, I, ele corresponde ao mine. O you corresponde ao yours. O he, his. She, hers. É quase a mesma coisa do possessive adjective, só que a gente acrescentou um S. O it continua com its. We ficou ours. E o they, theirs. Então, ficou assim, mine, yours, his, hers, its, ours and theirs. Esses são os possessive pronouns. E aqui ao lado, vocês podem dar uma pausa. Se vocês quiserem escrever em algum lugar, se vocês quiserem tentar lembrar mais. Aqui, subject pronoun, ele corresponde a you, he, she, it, we and they. Então, vocês podem fazer essa ligação. Guys, ok? Aí, quem quiser dar uma volta o vídeo para poder relembrar o conteúdo, porque agora a gente vai falar sobre outra coisa. Now, we're going to talk about whose and possessive apostrophe as. Que a gente também pode considerar como caso genitivo, genitive case. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre algumas regras que vocês vão ver sobre o whose e sobre o possessive apostrophe as. Ok? A gente vai ver algumas regras que durante a atividade vai ser necessário que vocês compreendam essas regras para responder. Vamos para a primeira regra. The first rule is to ask about possession, use the question word whose. Okay? Example, whose car is that? Vamos lá. Quando você quiser falar sobre, quando você quiser perguntar sobre posse, quando você quiser perguntar a quem pertence aquela coisa, você vai utilizar o question word whose. Okay? Don't forget. Nós temos vários W8 question words ou question words como what, where, when, why. A gente tem uma utilização para cada um. Mas quando você quer perguntar de quem é, a quem pertence, você vai utilizar o whose. So don't forget. Whose. Example, whose car is that? De quem é aquele carro? Ok? Então não esqueçam. O whose, quando você quer perguntar posse, a quem pertence, utilize whose. Yeah. Go, teacher. Sorry. No. And we have a difference between whose and who. Nós temos a double H question, we have the double H question who to. A gente também tem o who. Mas qual a diferença do who para o whose? O who, eu vou estar perguntando somente quem. Ela só é aquela palavrinha remetente a quem. Já o whose, como o teacher Marcelo falou, é o de quem. Ele já é para perguntar realmente da
posse. O who, ele não vai remeter à posse. Por exemplo, who are you? Eu tô perguntando o quê? Quem é você? Eu não tô perguntando de quem é você. Ou se eu quiser, por exemplo, pegar o exemplo do teacher Marcelo. Whose is that car? De quem é esse carro? This car. Eu posso usar, eu vou trocar pelo who. Who is this car? Não fica Quem é estranho? esse Tipo, quem é esse carro? carro? Quem é esse carro? Não dá, entender? Não. Pronome de posse e não teve sentido. Então, o who, ele vai somente ser para questões quando eu quero perguntar quem, quem é alguma coisa, quem fez, quem é. Nesse sentido, o whose já é mais a questão da posse, de quem é isso, de quem é aquilo, entenderam? Yes? Vamos lá. So, guys, now we have another rule, okay, is rule number 2. In rule number 2, we have to talk about possession, add apostrophe s to the end of a name or a noun. Quando você quer indicar posse, você vai acrescentar esse apóstrofo, que é esse sinalzinho aqui, com um S, ok? Porque assim você vai estar indicando uma posse. Antes de ler esses exemplos, tem um exemplo muito vivo do nosso dia a dia de Rio Branco. Tem uma lanchonete em Rio Branco, que eu não estou fazendo merchandising, mas uma lanchonete famosa em Rio Branco chamado Liras Lanche. É L-I-R-A apóstrofo S Lanche. Liras Lanche. Esse é um grande exemplo para a gente falar sobre genitive case, que é esse possessivo com apóstrofo S. Quando eu quero indicar a posse, quando eu quero indicar a quem pertence aquilo, eu vou utilizar esse apóstrofo S. Então, se a gente pegar o Liras lanche, a gente vai ter o quê? O lanche do Lira, ok? Então, toda vez que vocês pensarem nesse conteúdo, pensem no Liras lanche, porque é um ótimo exemplo de a gente estar falando da posse, né, de quem pertence, utilizando apóstrofo S. Pensa, Liras lanche. O que seria Liras lanche? Ah, lanche do Liras. Do Lira, ok? Não esqueçam, Liras lanche, lanche do Lira, ok? Tem dentro do caso do apostrophe us, nós temos a questão de que ele é usado somente para coisas animadas, né? No caso. Aí, no caso, por que usou por lanche? Porque tinha um nome de uma pessoa ali. É o nome de Isso. uma pessoa e indicou que a posse é dele. É o lanche do Lira. Por Lira. exemplo, a gente pode falar isso com walls. As paredes da minha casa, the walls of my house, the walls house, nem ficaria certo, assim. Não, a gente não pode, gente. A gente não pode falar, tipo, a parede da minha casa, que é indicando que a parede é da minha casa, porque não tá certo. Então, Isso. só para seres animados, não. Tipo, Isso. parede, casa, não. Só quando Quando eu for você indicar a posse for... de alguém, de algum, por exemplo, Isso. animal, pode. Agora, quando você for falar de posses, como a teacher Maria falou, de objetos animados, como paredes e tudo mais, você vai utilizar o of, ok? The walls of my house, ok? My house. Justamente. Agora, os exemplos que a gente tem aqui utilizando o apostrophe as, a gente tem example 1, Taylor's mother. O que seria Taylor's mother? A mãe da Taylor, ok? Estou indicando a quem pertence aquela mãe, ela é a mãe da Taylor. O apóstrofo S vai fazer isso, ele vai indicar posse. Example 2, Mary's boyfriend, o namorado da Mary, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo utilizando o apóstrofo S, que está indicando posse. Está falando de quem é esse namorado? Da Mary. Mary's boyfriend, ok? Okay. We also have the second rule about this. It's if the name or the noun ends in S, add the apostrophe after the S. Se o nome, se o substantivo, ele terminar and em S, se normalmente, naturalmente, já terminar em S, e aí o que eu faço, professora? Eu acrescento um apóstrofe e outro S, vai ficar estranho. Então, por isso que existe um casinho justamente para isso, uma rule, uma regra. Então, a regra é essa, você vai somente adicionar o apóstrofe no final da palavra. Vamos seguir para o exemplo para ficar melhor. Example number 1, we have princess crown. Aí tá indicando posse. Princess, ele já termina com um S. Ele já termina com 2 S no caso. E aí, teacher, eu vou acrescentar outro S? Vai ficar muito estranho. Então, não, você só acrescenta o apóstrofe no final e mais nada. Já vai estar indicando a posse. Princess, crown, é a coroa de quem?
da princesa. Então, o apóstrofe já está indicando a posse. Example number 2. Laís book. O nome Laís, ele já termina com S. E aí eu não vou acrescentar outro S. Eu só vou acrescentar o apóstrofe e pronto, acabou. Então, ficou Laís book. De quem que é o book? Da Laís. Ficou a posse. And the example number 3, to be clear, Lucas car. É o carro do Lucas, é o mesmo caso. Terminou com S, apóstrofe e pronto, tá bom, guys? Ok? So, thank you very much for the class, Guy. Thank you very much. Assistam quantas vezes necessário para poder entender. Yes. A Teacher Maria, nós estaremos disponíveis para ajudar vocês no que ficar dúvidas, ok? Please watch it. Okay. Yes, and if you have any question, ask us because we are here to help you. Okay, guys? So thank you very much. Follow us on Instagram, Colégio Meta, and PES Meta AC. Isso mesmo, a gente criou o Instagram do PES, do nosso programa de inglês, tanto Teacher Maria, Teacher Marcelo, Teacher Iago e Teacher Caliane. E agora nós temos o Instagram. Esperamos vocês lá que a gente vai estar postando algumas coisas. Okay? Yeah, so bye-bye, guys. Thank you. Bye, guys.